Acredite você ou não, você é mais que vencedor. Porque Cristo conquistou isso por você, para você. Porque Deus decidiu que fosse assim. E ninguém tem nada a ver com isso. Sonhe alto, sonhe grande, sonhe, deseje, almeje e lute por cada palavra, por cada promessa, porque elas vão se tornar reais na sua vida. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir aquilo que ele tem dito a seu respeito. Feche seus olhos, incline a sua cabeça por um instante e vamos falar com ele mais um pouco. Pai, essa noite nós te exaltamos. Porque igual a ti nunca se viu, nem semelhante ao Senhor se ouviu falar. Um Deus que opere para aqueles que nele esperam. Um Deus que fez os céus e a terra e decidiu olhar para nós e fazer de nós a coroa da sua criação. Seres pequeninos, Deus, que sem ti seríamos esmagados, Deus, que sem ti não seríamos nada. E o Senhor decidiu nos dar o fôlego de vida, e o Senhor nos decidiu nos chamar de filhos, e o Senhor nos decidiu te adotar, nos adotar e fazermos parte da tua família, Deus. Só o Senhor, Pai, faz isso. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, olhar para seres tão pequeninos e amá-los de tal maneira, capaz de entregar o seu próprio Filho, por amar a humanidade, para que nós pudéssemos nos relacionar com o Senhor, Deus, como um filho e pai, e um pai e um filho, de forma individual, Senhor, de forma personalizada, como só o Senhor faz. Conhece cada um pelos seus próprios nomes e trata cada pessoa de modo particular, Deus, porque o Senhor é Pai. O Senhor não é um carrasco. O Senhor, Deus, o teu desejo não é que venhamos ser afligidos ou ficar cheios de medos, terrores e pavores e te servir desse jeito. O teu desejo é que possamos desfrutar a vida da melhor maneira possível, em meio às lutas, às guerras, às tribulações, nos divertirmos, Senhor, como o nosso Jesus disse: quando te criticarem e te perseguirem, se alegrem, exultem de prazer. Nos ensina a sorrir mais e a desfrutar mais da vida e de cada dia dela, porque a vida foi um presente que o Senhor nos deu. E às vezes nós ficamos tão preocupados, Deus, e nós não conseguimos desfrutar os dias, nós não conseguimos ver a beleza das coisas. Senhor, nos ensina, porque queremos, Deus, isso. Queremos viver tudo que o Senhor prometeu para nós e não deixar nenhuma promessa, Deus, escondida, sem Deus vivenciá-la. Por isso nós desde já te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim: você nasceu com um propósito. Temê-lo acima de todas as coisas, amá-lo acima de todas as coisas, honrá-lo acima de todas as coisas. Isso vai trazer sentido à sua vida. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos seus discípulos em Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, e ele está falando sobre a excelência de pregar o evangelho, de falar acerca do reino de Deus. E no versículo 7 ele diz assim, essa versão é a versão King James: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, algo tão excelente, algo tão extraordinário, algo tão maravilhoso, nós temos o privilégio de divulgar, de falar, de viver. Seres tão pequeninos
seres que podem ser abatidos, que podem ser destruídos facilmente, que tem uma vida tão rápida. E a nossa vida, como Moisés falou, como Davi falou, ela passa tão rápida, irmão. E Deus olhar para nós e nos dá o privilégio de conhecer o seu Filho, nos dá o privilégio de conhecer o Evangelho. Paulo trata isso como um tesouro excelente, e nos trata como um vaso de barro, ou seja, contrastando algo excelente, algo extraordinário. Ele diz o porquê: para que a glória, olha para o seu irmão e diz assim, para que a glória não seja sua, e sim de Deus. Se lembra que Deus falou que a salvação não vem de obras, e sim pela graça? Para que nenhum homem se glorie, para que nenhum homem se exalte porque foi bom, porque fez o bem, porque fez e aconteceu, e por isso está sendo salvo. Para que ninguém se gloriasse, irmão, porque a glória é dele, ele não divide a glória dele com ninguém. Se existe algo que Deus não divide com ninguém, irmão, é a glória dele. E ele diz assim, no versículo 8, olha para o seu irmão e diz assim, aperta a mão dele e diz assim, se prepare, irmão, porque essa palavra é para você. Olhe para ele de novo e diga assim, é para você. Diz assim para ele, nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desesperos. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo, ele estava falando para mim e para você, para os discípulos naquela época e para nós hoje. Você vai passar diversidades, lutas, guerras, tribulações, mas você não vai ficar abatido, você não vai ser destruído, porque o seu Deus e o seu Pai estará com você por onde você andar. Ele será a sua sombra e a sua direita. Jesus disse que nós vivenciaríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Ele disse que nós passamos, nós vivenciamos, somos atribulados, passamos guerras, passamos lutas, passamos adversidades, assim como todos aqueles que um dia serviram ao Senhor e decidiram servi-lo de todo o coração. Você já percebeu, irmão, que quando você decide verdadeiramente ser íntegro diante de Deus, a guerra é maior? Quando você decide começar a jejuar, se consagrar diante de Deus e mudar os seus hábitos, na realidade, sozinho você não consegue, só com a ajuda dele. Mas você decide preparar o ambiente. Você decide se tornar, como o apóstolo Paulo fala, um sacrifício vivo, em Romanos capítulo 12, puro e agradável para ele, para servi-lo com excelência. Preparar o ambiente para que Ele te cure, preparar o ambiente para que Ele te sare, preparar o ambiente para que Ele tire o veneno, para que Ele tire as angústias, as amarguras, as ansiedades da vida, as tristezas e tudo aquilo que você passou, que você vivenciou e que você carrega, essas marcas que às vezes faz você paralisar e deter, essas cicatrizes que às vezes levam você para o canto quando você se lembra, e você deveria sentir orgulho, porque você foi ferido, mas você não ficou abatido, você se levantou e continuou em pé, e continuou andando, e continuou vivo. Olhe para você, irmão, veja quantas lutas e guerras, veja quantas adversidades você já vivenciou, quantas traições você já passou, e você está aí vivo, de pé. Sabe o que é isso, irmão? É Deus na sua vida, te fortalecendo, te amparando, cuidando de você. As guerras às vezes são tão grandes, as aflições são tão inúmeras, que às vezes a gente não consegue ver essa beleza, que às vezes a gente não consegue fazer a retrospectiva rápido e perceber quantas coisas grandes, maravilhosas e tremendas Deus já fez na nossa vida, e a gente continuou de pé. Quantas vezes a gente achou que não tinha saída, que naquela situação já era, e o tempo passou, e você venceu. E hoje você está aqui, quando você se lembra daquela situação, do seu desespero, do que você passou, do que você vivenciou, e que você achou que não teria mais jeito, que não teria solução. Olha você aí. Olha para o seu irmão e diz assim, olha você aí. Você está vivo,
Fred, mas eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fracassei. É por isso que nós temos um advogado fiel, que está disposto, quando você se arrepender, quando você se voltar para Ele, confessar os seus pecados, te lavar, te purificar, renovar as suas forças e você continuar de pé. Porque com o consolo dEle você consola os outros. Com a alegria dEle, se lembra que diz a palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força. Com a alegria que Ele goteja em você, você fortalece outros, você levanta outros, você vivifica outros. Fred, mas como é que sorrir diante das adversidades, diante das guerras? Ele já contou o segredo. Perto dele é a abundância de alegria. Então para onde é que a gente vai? A gente fica perto de quem? A gente corre para o colo de quem? É dele, irmão. É dele. Só ficar no desespero e pensar nas guerras, nos problemas que você tem que resolver, nas dívidas que você tem que pagar, naquele cartão que você estourou e você não sabe nem como é que vai pagar. Às vezes o cartão nem é seu e você foi lá e estourou ele. Isso tem drenado as suas energias, isso tem drenado as suas forças, assim como isso em outras situações. Ele está dizendo, a palavra dele está dizendo, corre para ele, irmão, corre para ele e pede a ele a sabedoria. Fred, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação. Ele já disse, não estejais inquietos com coisa alguma, antes as vossas inquietudes sejam tudo conhecidas diante dele. E a paz dele, que excede todo entendimento humano, guardará o seu coração, a sua mente, as suas emoções. Fred, como é que guarda as emoções? Desse jeito. O segredo está aqui. Às vezes a gente não enxerga, a gente está tão desesperado, está tão inquieto, está tão angustiado, está tão preocupado com tantas coisas. E a gente não consegue enxergar os segredos para viver uma vida mais leve. Não é que seja isento de aflições, é uma vida mais leve. Sabe, internamente, as representações que você faz, como você fala consigo, começar a mudar, irmão. E você não ficar carregando esse peso e fardo, porque Jesus diz, todos, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Por que você está querendo andar com esse peso, esse fardo, irmão? Por que você está querendo carregar essa angústia sozinho? Jesus já disse, venha a Ele, que Ele te alivia. Mas às vezes a gente fica insistindo e insistindo, se fazendo de durão, de durona. Quando a gente para, irmão, e entende, Lucas, Alex, Domingas, quando a gente entende que precisamos depender dEle, que somos como um vaso, ou seja, frágil, que pode ser despedaçado facilmente. Quando a gente decide depender dEle, as coisas começam a mudar na nossa vida. A gente começa a andar de maneira diferente. A sua vida começa a ser mais leve, você começa a ter mais alegria e mais prazer pela vida. Você não vai mais ficar escondido dos problemas, das adversidades. Você vai buscar em Deus a sabedoria para resolver. Você vai começar, na realidade, a caçar problema para resolver. Por quê? Porque a sabedoria de Deus vai te ajudar a resolver problema, irmão. E Deus vai começar a enviar pessoas cheias de problemas para você resolver. Porque você decidiu se apaixonar pelos problemas também e começar a solucionar eles. Quando há uma mudança na nossa mentalidade, como o apóstolo Paulo ele fala na carta de Romanos também, que nós deveríamos renovar a nossa mente, o nosso entendimento através da palavra de Deus. Você começa a pensar como Jesus fazia. Jesus fugia de problema ou ia até eles? Jesus, irmão, ia até eles. Pessoas endemoniadas, doentes, ia até os fariseus, saduceus, ia resolver, irmão, ia dissipar as trevas do entendimento e do conhecimento, para que o povo fosse livre, para que as pessoas entendessem as Sagradas Escrituras de forma clara e nítida. Em alguns momentos, Jesus ele falava por parábolas, e a palavra de Deus diz, por causa dos incrédulos, que eles iam ver, não iam enxergar, eles iam ouvir, não iam entender. Mas aqueles que acreditavam, aqueles que decidiram acreditar nele, irmão, a palavra vinha e trazia cura, a palavra vinha e trazia salvação. Jesus, ele fazia questão, irmão, de se encontrar com essas pessoas que anelavam por ele. Se lembra da mulher samaritana? Se lembra de Nicodemos, ainda com medo, ainda aflito, foi se encontrar com Jesus às escondidas, cheio de medo dos judeus, assim como muitos outros líderes daquela época, cheio de medo dos judeus, de se encontrar com Jesus, mas foi lá se encontrar com Jesus às escondidas, e foi falar com ele, e foi conversar com ele, como José de Arimateia, que depois se manifestou em um discípulo corajoso e pediu o corpo a Pilatos, para sepultar o nosso Jesus.
quando a nossa mentalidade, quando nós nos expomos às Sagradas Escrituras e nós decidimos fazer de Deus o nosso braço forte, o nosso porto seguro, quando nós decidimos buscar o colo de Deus a todo custo e decidir, eu não vou, Fred, suportar mais peso nenhum, eu vou entregar tudo para Ele. Eu não vou deixar a ansiedade mais tomar conta e dominar e governar as minhas emoções. Eu vou falar tudo para Ele. Eu não vou deixar mais a angústia me paralisar, me abater. Não vou deixar mais o medo me deixar escondido. Não vou mais fugir dos problemas, das adversidades da vida. Eu vou começar a confrontar para resolver, para solucionar. E vou começar a ajudar pessoas a também terem as suas vidas, os seus problemas solucionados. Porque é assim que a igreja trabalha. Quando nós nos unimos para ajudar uns aos outros, a igreja é edificada, é fortalecida, é amparada. Eu sei, irmão, que às vezes você vai ser afligido, que às vezes você vai ser ferido, que às vezes você vai ser frustrado. Eu sei, irmão, que tudo isso acontece. Aconteceu com o nosso Jesus, por que não vai acontecer com a gente, irmão? Só que nós temos o poder de decidir mudar, sabe? Nós somos atribulados, passamos por aflições, mas não somos abatidos, não somos destruídos, não somos aniquilados, porque aquele que disse que a nossa sombra e a nossa direita, Ele nos sustenta com o braço da sua justiça. Ele fez de você a justiça dele em Cristo Jesus. Ele fez de você filho dele. Se lembra o que João diz? Que nós nos tornamos filhos por adoção. Não por causa da carne, não por causa do desejo humano, mas por causa de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 12, se lembra? O que ficou lá registrado? É a vontade de Deus. A Bíblia diz que não foi você que escolheu ele. Olha que privilégio, irmão. Não foi você que o escolheu. Foi Ele que te viu antes de você nascer e decidiu te chamar e te escolher. E você está se menosprezando por quê? E você está se achando pequeno por quê? E você está se achando sem importância por quê? Por quê? Se Deus te achou importante, se Deus te achou e te considerou capaz de enviar o seu filho, irmão, não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos santos, não porque nós somos bonzinhos, porque Ele decidiu nos amar e acabou. A gente fica satisfeito com isso, porque o amor dele é incondicional. Porque o amor dele não muda. Porque as misericórdias dele são as causas de nós não sermos consumidos pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Olha quantas vezes você pecou. Olha quantas vezes você pensou em desistir. Quantas vezes você já decidiu: Deus, eu não sirvo para te servir. Deus, eu peco tanto, eu erro tanto, eu falho tanto. E Deus disse: continua, segue em frente. Tira essa poeira, pede perdão, libera perdão, vai lá, se arrepende, faz o que tem que ser feito, que a palavra diz para você fazer, corrige, conserta e vai ajudar os seus irmãos. Era assim que Paulo, era assim que os discípulos, era assim que Jesus fazia. A ponto de ser apedrejado, sacudia, irmão, a poeira daquelas injúrias, daquelas palavras malignas, daquelas palavras maliciosas, e ajudar outros, ia fortalecer a outros, ia curar outros, ia libertar outros. Aqui não ouviu, você vai falar para outros que vão te ouvir. Ali também não te ouviu, te rejeitaram, você vai para outro lugar e outros vão te ouvir. Era assim, irmão. Jesus não fez muitos milagres na sua terra natal, porque decidiram ser incrédulos. De onde vem toda essa sabedoria e todas essas coisas? Não é esse o filho de José, o carpinteiro? Não é ele o filho de Maria? Não são entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? E Jesus não pôde fazer muitos milagres, prodígios e sinais por causa da incredulidade deles. Jesus, irmão, o Messias, estava ali e enfrentou isso, a incredulidade das pessoas. O Deus Todo-Poderoso, a imagem do Deus vivo e real na terra, personificada, irmão, em carne, passou por isso. Tem pessoas que não acreditou nele, nem os irmãos dele. A Bíblia declara que acreditavam nele, que achavam que ele era o Messias. Depois começaram a acreditar, mas no princípio nem acreditavam, irmão, que ele era. Por que você está paralisado? Porque as pessoas não acreditam em você. Ah, Fred, mas minha família, ah, Fred, mas o pessoal.
Jesus sabe o que é isso. Jesus enfrentou isso dos seus irmãos, dos seus parentes, dos seus. A incredulidade. Sabe o que é isso, irmão? Você enfrentar a incredulidade daqueles que você ama, daqueles que são sua carne, seu sangue. Sabe o que é isso, irmão? Enfrentar isso. Jesus enfrentou também e continuou e seguiu em frente. Ele deu exemplo para que a gente seguisse o exemplo dele. Ele deu exemplo para que você não paralisasse, não se detesse por causa disso. Ah, mas Jesus não passou por isso. Jesus, ele passou, irmão. Jesus, ele enfrentou todos os mais diversos tipos de pecado. Ali não está tudo detalhado, mas diz que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus, o nosso Senhor, e venceu e prevaleceu para dizer a mim e a você que ao lado dele a gente consegue, que ao lado dele a gente pode. Sozinho nós não somos nada, como ele disse, que uma vara fora da videira seca, mas na videira, dando fruto, ele poda para que você dê mais fruto. Sendo infrutífero, parado, ele corta. Mas se você decidiu amá-lo, honrá-lo, servi-lo, Deus, eu não sei o que vai acontecer. Deus, se eu estou assim, se eu estou assado, não me interessa, não vou mais enfrentar, nem vou ficar inventando desculpa para orar, para ler a palavra, para frequentar a tua casa. Não vou mais ficar inventando desculpa não, Deus. De hoje em diante eu vou começar a ser, Deus, determinado em te servir, em parar e gastar um tempo na tua presença, em parar e gastar um tempo lendo a tua palavra, em parar e gastar um tempo buscando a tua face, em parar e gastar um tempo na tua casa com os meus irmãos, como Jesus fazia, irmão. Jesus ia nas sinagogas, Jesus ia anunciar, irmão. A Bíblia fala que Jesus ia. E por que nós achamos que nós podemos viver sem? Porque fulano disse, porque Beltrano falou. Olha para o que Jesus fez, olha para o que os grandes homens de Deus que serviram a Deus fizeram. Olha Davi e todos os outros grandes, iam à casa do Senhor e se alegravam por causa disso. Estavam com os irmãos e se alegravam por causa disso, irmão. Ah, Fred, ah, porque lá acontece isso. No seu trabalho você não enfrenta isso não? Na faculdade quando você faz, na escola você nunca enfrentou isso não? Crítica, perseguição, calúnia, mentira, nunca enfrentou isso não? E você deixou de ir trabalhar? E você deixou de ir estudar? Não deixou, e aí? E por que para vir na igreja? E por que para servir a Deus tem que inventar essa desculpa? Qual é a desculpa que a gente vai inventar para Deus? É só desculpa, irmão. Quando a gente para e decide, verdadeiramente, Deus, eu vou levar a tua palavra a sério, verdadeiramente eu vou investir um tempo buscando a tua face, verdadeiramente, Deus, não interessa, Deus, o que vai acontecer, o que interessa, Deus, é que eu não sei viver sem o Senhor, e que eu quero gastar os meus dias na tua presença. Quando a gente decide isso, irmão, as coisas começam a mudar, o fogo começa a queimar aqui, ó. Você acha que o Espírito de Deus fica como em você? Quando você decide abraçar o desejo, porque a Bíblia diz que esse desejo, porque eu querer efetuar dele, mas se você endurece seu coração, Deus faz o quê, irmão? A Bíblia diz que nós podemos extinguir o Espírito de Deus da nossa vida. Ou seja, você pode extinguir o Espírito de Deus da sua vida. Eu posso extinguir o Espírito de Deus da minha vida com as minhas atitudes e as minhas ações. Ou eu posso deixar ele tocar fogo aqui dentro. E junto com os meus irmãos a gente fazer uma grande fogueira. Olha para o seu irmão e diz assim: irmão, eu não sei se há fogo aí, se está pequeno, se está grande, mas eu sei que essa noite a gente vai tocar fogo junto nesse lugar. Vamos nos colocar de pé, vamos dar as mãos.